Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Estamos aqui na nossa live. Vamos falar sobre direito operacional na prática, vamos falar sobre neurolinguística, sobre logística. Seja muito bem-vindo. Agradecemos por sua audiência conosco aqui em nossa live nesta noite. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos e vamos falar sobre uma matéria de grande importância para a sociedade. O Tenente Coronel, fique à vontade, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos em nossa live. Iremos discutir temas de grande importância para a sociedade. Boa tarde, Tenente Coronel. De volta, o senhor consegue me ouvir bem? Tivemos uma interrupção. Consigo. Perfeito, ótimo. Vamos Boa noite, aceitar meu o amigo. capitão Irlan. Vamos aguardar o capitão Irlan, se ele consegue conectar também. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Tivemos a interrupção, mas consegue Boa me ouvir? noite. Me ouvir, capitão? Perfeito. Eu dou um minuto agora para o tenente-coronel Luciano Loyola. Fica à vontade, pode se apresentar, pode trazer seus minutos iniciais, tenente. Fica à vontade. Ô, André, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar falando aqui com o seu público, né? Ontem eu até tive a oportunidade de acompanhar a live, né? Foi ontem, né? Que você fez com o Coronel Isso. Mendes, né? E estão sempre recebendo bons convidados. Fico muito agradecido pela confiança depositada, né? Aproveitar e mandar um grande abraço para os seus seguidores e também para os nossos seguidores Última Raça, que vão, obviamente, gostar muito das temáticas tratadas nesta noite. Perfeito, muito obrigada. Eu agradeço, nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui dialogando com o senhor, tenente. Capitão Irlan, fique à vontade, com alguns minutos, pode se apresentar, fique à vontade, com a palavra. Boa noite, Tenente Coronel Luciano, boa noite, André, boa noite a todo mundo que está aí assistindo. Para mim é uma alegria gigantesca também, né? Estar conversando com vocês num tema que ele é multifacetado, extremamente importante e que a gente precisa estar o tempo todo fazendo um trabalho que é quase um trabalho de formiguinha, né? De estar aqui naquele convencimento, pontuando os casos, né? E relacionando como é difícil o trabalho policial militar, né? Como isso tem que ser visto na ótica do direito, na ótica também da psicologia, do treinamento policial, né? E das temáticas sociais também. Então, fico muito feliz e estou à disposição para poder ajudar no que eu puder. Muito obrigada, capitão Irlan. Grande importância esse tema e esse ponto que o senhor trouxe, bem como o tenente-coronel Luciano falou agora há pouco. Porque quando nós tratamos de temas importantes, apesar de ser específico o direito militar, ele é importante para todos nós que estamos envolvidos como procuradores, como juízes militares, como defensores públicos, promotores, como a sociedade é a mais beneficiada quando nós discutimos temas de suma importância. Por quê? Porque nós nos preocupamos com a paz social. E a paz social, para nós, é exatamente garantida por vocês. Nós que trabalhamos nas forças auxiliares temos o privilégio de termos livros como estes. Este livro aqui do capitão Irlan, muito obrigada, capitão, por sua contribuição. Nós agradecemos por quê? Porque nós não podemos ficar somente na lei seca. Como eu falei aqui anteriormente, o direito militar, como os outros, é objetivo. Mas nós precisamos trabalhar a subjetividade do direito, trazer a realidade vivida por comandantes e como também para comandados dentro de matérias importantes como direito militar. Também temos esse aqui do amigo Rodrigo Ferreira, que é policial civil no Distrito Federal, que é um estudioso de direito militar que trata da temática. Da mesma forma, temos este livro de grande importância do Major Leonardo Novo, um amigo maravilhoso, professor do direito operacional, que luta nessa seara conosco. Quando nós falamos sobre direito militar, eu falei anteriormente aqui, tenente, que é importante falarmos de dissonância cognitiva. Tudo que verificamos no livro do capitão Irlan Calaça. Ele fala a importância do gerenciamento da atividade policial. E a atividade policial é exatamente a realidade que nós discutimos no direito operacional. Com a palavra,
Capitão Irlan, o senhor pode falar para nós a respeito da questão da cognitiva e também a respeito da gestão da atividade policial na realidade fática e aplicabilidade do direito? Perfeito. Esse livro, né, foi o primeiro que eu escrevi, justamente a respeito da mentalidade tática policial, porque na época se falava muito em mentalidade no Brasil, né, a coisa do mindset, etc. E eu observava essa discussão a partir do seguinte aspecto, que é fundamental, que todo policial militar vive essa angústia. A mentalidade, ela depende muito de como a pessoa está experienciando a realidade. Então, é muito difícil você conseguir explicar a forma que você vê o mundo, né, para uma pessoa que não está vivenciando aquilo que você vivencia. Né? Então, o policial tem muito essa dificuldade, e a construção da mentalidade é exatamente um olhar que você tem para o mundo, que você consegue interpretar aquela realidade e atuar naquele ambiente. Então, é profundamente necessário que o policial ele consiga fazer uma leitura da realidade que ele vive, para que ele tenha uma capacidade de atuação mais exitosa. E, paralelamente a isso, a gente tem justamente a discussão de como é que a sociedade, costumeiramente, compreende os processos violentos, os processos criminais. Porque se a gente fizer uma pergunta para qualquer pessoa, inclusive os próprios policiais, eu costumo falar muito assim em sala de aula, eu pergunto quantos confrontos armados você já viu? E você acha que você já viu mais confrontos armados na sua frente, de verdade, ou em filmes, em séries, né? Ou na típica história do vencedor, né? Que é a história do vencedor, é aquela pessoa que passou pelo confronto, mas ela conta da maneira que ela acha mais conveniente. Então, que a gente precisa quebrar essa barreira, porque isso é uma coberta que é colocada na frente da realidade do confronto, que faz com que as pessoas, por exemplo, no ambiente jurídico, tenham uma visão completamente deturpada do que é o confronto armado. Justamente porque as expectativas são muito irreais. São baseadas muito mais em filmes e séries de TV do que na dinâmica real do confronto armado. Então, as pessoas esperam uma coisa muito mais plástica, um indivíduo tomador de decisão muito mais analítico, racional, né? No que o Daniel Kahneman ele fala daquele sistema que ele é mais ponderado, que requer uma área do nosso encéfalo, que costumeiramente está muito inibida durante o período de estresse. Então, e eu faço uma pergunta eu falo uma coisa que é bem caricata, bem jocosa, né? Uma piada, mas eu falo, se você para pensar, naquele dia que você foi chegar em casa e você estava com muita dor de barriga e você precisou colocar simplesmente uma chave na fechadura para destrancar uma porta, você começa a ver como é oneroso para a nossa capacidade cognitiva e motora simplesmente estar numa condição de estresse com compressão de tempo, né? Então, isso é aquela questão da necessidade de ir ao banheiro. Imagine estar dentro de um confronto armado. Então, a gente precisa discutir isso. O livro ele traz, né, uma série de aspectos da psicologia, da doutrina, da discussão técnica a respeito do treinamento para as armas de fogo, a atuação policial, etc., na tentativa da gente conectar esses indivíduos, não só policiais. Esse livro também ele acaba sendo muito bom para quem também não é policial, que a pessoa conectar com a realidade e entender a forma melhor de treinar, de conceber a questão da atuação tática, da dinâmica do combate, né? E isso acaba ajudando policiais e também população em geral. Perfeito. Tenente Coronel Luciano, fique à vontade também para trazer o ponto de vista do senhor quanto a essa temática. Eu verifico na página, tanto pessoal como na página maravilhosa que nós temos de conteúdo de grande excelência que o senhor gerencia, de uma rádio, que traz questões e pontos práticos para serem discutidos exatamente a respeito dessa seara jurídica, operacional e dinâmica, porque elas são diferentes, as três searas. Como o capitão Irlan trouxe aqui, é exatamente esclarecedor quando nós estamos no tribunal ou até mesmo em procedimentos administrativos, nós verificamos, nós temos que ter essa capacidade de construir o direito na realidade que o operacional vivenciou. Por quê? Porque ali nós verificamos que o promotor de justiça, ele não tem aquela questão do momento,
ele tem a questão jurídica perfeita, analisada, e ele quer conhecer esse momento. Então, quem vai trazer para ele esse momento? É o procurador, é exatamente o advogado que está ali assessorando o operacional. A realidade que nós construímos tem que ser a realidade que o militar traz, tanto comandantes como comandados. E nós temos que ter essa capacidade de levar a realidade para o momento. E eu, como advogada, jamais vou conseguir. Mas quem vivenciou este momento na realidade exatamente irá mostrar o que foi vivenciado, o que foi passado, e daquela seara que tem que ser analisado o ponto fático, que foi exatamente como o capitão Irlan trouxe. Com a palavra, Tenente Coronel Luciano, o senhor pode dialogar conosco a respeito desse tema também? Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite. André, é interessante a fala do Irlan. Primeiro, eu já vou pedir, né, como um bom editor e escritor também, para que ele não encerre a live sem mencionar onde a gente pode adquirir o livro, porque eu não conheci o livro, né, e vou querer adquirir. E dessa fala do Irlan, dessa fala da Andréia, dois apontamentos que eu gostaria de mencionar agora, e obviamente a gente vai ter tempo ao longo da live para a gente falar de forma mais pormenorizada. A primeira, e é até um elogio, né, a Andréia, tão nova e já com 10 anos militando no direito militar, literalmente, até pela minha experiência de quase 10 anos de corregedoria, atuando no processo administrativo disciplinar, atuando em conselho de disciplina, conselho de justificação, ou seja, em procedimentos que tinham por objetivo aferir, né, a capacidade do policial militar permanecer nas fileiras da corporação. E o que eu observava, ainda observo, é uma falta de especialistas em direito militar. Há aqueles que, quando vão para a reserva, né, e resolvem, né, advogar, e tendo uma experiência prática no terreno, vão ser bons advogados, né? Mas ainda a gente percebe em vários processos e casos que a gente toma conhecimento de policiais, infelizmente, até condenados por uma ineficiência na defesa. Então, quando a gente vê uma advogada tão nova, civil, né, se dedicando ao direito militar, que é um direito muito belo, e a gente se fala muito, né, que o direito, né, está saturado o mercado, mas existem grandes campos ainda que há carência de bons advogados, e o direito militar é um desses campos, né? Nós tivemos recentemente uma operação legislativa que os crimes militares passaram a ser todo e qualquer crime praticado no desempenho das atribuições do policial militar na rua, e, obviamente, isso ampliou consideravelmente, né? Então, eu gostaria de fazer esse apontamento, né, parabenizando a doutora André por essa caminhada na defesa e na militância, porque é muito importante. A gente tem acompanhado, né, nas redes sociais, sempre a gente tem postado aqui no nosso Instagram, Ultima Ratio, inúmeros casos e vídeos de abordagens policiais, de ocorrências policiais, em que a gente percebe, e eu gosto de postar vários vídeos norte-americanos em que há uma composição de imagens da câmera da viatura, da câmera do policial, e geralmente uma câmera que estava no comércio, e eles colocam uma primeira imagem que quem assiste na primeira oportunidade fica já de antemão já acha que o policial agiu de forma indevida. Quando passam o segundo e o terceiro vídeo sobre pontos de vista, pontos diferentes, você percebe que o vídeo, né, retrata uma outra realidade em que o indivíduo estava armado e tentou efetuar um disparo. Então, hoje, a atividade policial, até pelas suas especificidades, é uma atividade muito complexa. Infelizmente, nem todo advogado, nem todo juiz, nem todo promotor, ele tem uma experiência e, obviamente, vai ter as dificuldades de analisar aquela situação
de forma prática. Nós temos oportunidades e várias polícias já têm feito diversas ações muito interessantes de levar promotores, juízes para o estande de tiro, colocando o colete, colocando em situações de estresse para efetuar um disparo, para que esse magistrado, esse promotor, ele sinta na pele a dificuldade que é você, numa situação de estresse, efetuar um disparo. E muitos deles saem transformados a partir dessa experiência, né? E um outro ponto que eu gostaria, nessa fala inicial do Irlan, né, a quem eu parabenizo por contribuir para a ciência policial. Eu sou um grande defensor, sou professor dessa disciplina, Introdução às Ciências Policiais, sou um editor, nós temos vários livros publicados, seja como autor, coordenador, editor, na área de segurança pública. Infelizmente, o mercado editorial não está aberto para esse campo da segurança pública. Nós, policiais, independente de ser mestre, doutor, especialista, mas com larga experiência na atividade policial, infelizmente, não somos convidados, né, pelas universidades, pelas casas legislativas, quando está se debatendo algum assunto que impacta na atividade policial. Então, nós temos essa dificuldade e temos poucos policiais publicando livros, produzindo conhecimento e informação. Não, nós temos vários policiais, basta visitar uma academia de polícia para verificar quanto material é produzido, mas infelizmente esses livros não são publicados. E eu sempre digo, a ciência policial é uma ciência intermulti e, por que não dizer, transdisciplinar por natureza, e precisa do conhecimento produzido pela economia, pelo direito, pela sociologia, antropologia, psicologia, e por aí vai, né? Então, eu até pelo pouco que o Irlan falou do seu livro, já estou muito curioso para lê-lo, né? E temos vários exemplos, né, de como a gente tem contributos de militares, né, publicando doutrina, porque é uma crítica que eu sempre faço, né? A imprensa, né, e a mídia está cheia dos chamados policiólogos de plantão. E os nossos advogados, como a doutora Andréia, como os promotores, os juízes, precisam de conhecimento de doutrina para que eles possam, em situações processuais, seja para defender, no caso dos promotores, para promover a acusação, e no caso dos juízes, né, para efetuar o julgamento, a gente precisa produzir doutrina e conhecimento para que essas autoridades, esses partícipes, eles tenham o máximo de informação e de conhecimento para poder analisar, né, situações, levando de fato justiça, que é o que todos nós precisamos, né? É verdade. Perfeita a colocação, tanto do capitão Irlan, bem como do tenente-coronel Luciano. Eu agradeço logo de início essa posição e esse posicionamento, porque é exatamente o que nós precisamos. Quando o senhor tenente falou a respeito da questão da construção e de se levar a aplicabilidade do operacional para o direito, é o que nós sempre falamos e discutimos. Não é só importante que o operacional entenda de direito, sobretudo que nós, defensores do operacional, entenda de polícia. E para entendermos de polícia, é necessário momentos como estes, para discutirmos, para falarmos sobre a realidade vivenciada. Porque dentro de um processo judicial, de um processo administrativo, até mesmo de um inquérito, de algo simples que nós conversamos no dia a dia, é necessário levarmos, construir, descrever uma tese defensiva ou até mesmo introdutória, que seja real, que tenha vida do que aconteceu. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu me lembro lá no início que em todos os processos eu sempre pedi um assistente técnico. Porque era exatamente o que acontecia. Quando entrava um laudo de um perito, assistente técnico de balística, mudava o processo todo. O processo virava outro. E a preocupação que eu tinha era exatamente essa. Quando eu comecei também a distinguir essa questão do direito militar e do direito constitucional,
começamos a fazer uma ponte. Não era só necessário falarmos de operacional, falarmos somente de direito. Era necessário falar dentro do processo de polícia. Como assim, Andréia? Trazer essas doutrinas que nós temos, reais, para dentro do processo. E este livro aqui, do professor, nós podemos chamar o Capitão Irlan, desde 2021 eu utilizo eles nos processos judiciais. Esse do professor Leonardo, de 2020. Aí começou o pessoal a falar bem assim, aquela professora, advogada, que consta a doutrina policial era esta. E eu fico muito feliz, porque quando você leva a realidade para dentro de um processo, não é uma realidade distante, é uma realidade real. E eu sei que agora, também com as redes sociais, poderemos falar também de sites, poderemos trazer posicionamentos como a Última Rádio, o entendimento que o senhor tem, tenente, como um doutor em direito, dentro do processo judicial. Por que não falarmos e chamarmos? E aqui nós agradecemos a audiência, muito obrigada do juiz, doutor Everaldo, muito obrigada por sua participação, bem como agradecemos a participação dos nossos alunos, muito obrigada, o procurador, muito obrigada, Israel, agradeço por sua participação. Nós estamos dialogando aqui sobre direito operacional, direito militar e atividade policial prática. Você tem entendimento, tem dúvidas, pode mandar nos nossos comentários a respeito da distinção de direito operacional e direito militar, praticamente a mesma coisa. Quando nós falamos de direito militar, nós falamos assim, Elisa, existe uma ponte, existe lá em cima o direito militar, e ele vai difundindo em direitos de ramos, que seria o direito militar operacional, seria o direito militar penal, processual penal, bem como o direito operacional estrutural, que é exatamente o que estamos falando aqui, da realidade prática. Se ficou alguma dúvida, pode mandar nos comentários que dialogamos posteriormente. Quando nós discutimos assim, Tenente Coronel, quando nós falamos, realizamos, na realidade, um conhecimento prático. E eu agradeço o senhor quando antecipou e falou sobre a doutrina, eu também concordo. Eu concordo que quem está na ponta, quem está operacionando, de fato, seja ele o comandante, ou seja, os comandados, que também ouvem o que é transmitido pelo comandante, eu acredito que todos eles, quando realizam obras como esta, realizam doutrina. E vou antecipar logo para o senhor, tenente, que eu já ia levar um presente, um livro do Capitão Irlan, vou entregar em mãos aí para o senhor mês que vem, que nós vamos para o direito, nós vamos para o Seminário Nacional de Direito Militar, queremos realizar aí na Procuradoria da Junta Militar, em Brasília, vou levar um livro, vou levar também o do professor Leonardo, e vou levar também o do Douglas Piton, aqui da Bahia, para o senhor, 3 livros de doutrina policial, que o senhor vai gostar de conhecer. Capitão Irlan, o senhor pode trazer para nós também a respeito da questão da alienação operacional. Quando o senhor traz em vídeos aquela discussão toda importante que eu vejo, que policiais, também já vi meu colega magistrado aqui, Gabriel, comentando lá, e interessante ele achando e pedindo assim, eu vou querer ver o desfecho dessa situação. Eu achei interessante aquela discussão que o senhor traz na sua página, porque é um momento que nós temos de conhecer, de fato, e vivenciar aquele momento. O senhor pode trazer para a gente aqui, em poucas palavras, para nós entendermos esse momento, esse conteúdo? Lógico. Eu queria só avisar que, inclusive, o livro, Na Mentalidade Tática Policial, como eu estou trabalhando agora na 2ª edição dele, então eu resolvi liberar o arquivo, né, em PDF. Ele está no irlancalassa.com, né, então pode acessar e vai conseguir fazer o download do PDF do livro gratuitamente. Né? Atualmente eu estou vendendo apenas no formato físico o meu 2º livro, que é o Cognição e Combate. Eu escrevi juntamente com o Rodrigo Menezes, que é policial civil lá no Espírito Santo. Né? Então, está lá livre acesso o Mentalidade Tática Policial e está à venda o Cognição e Combate. Os dois você vai poder encontrar o link lá no site. E uma coisa muito interessante, né, fazendo um gancho com o que o Coronel também estava falando, hoje ele tem um fenômeno que ele tem seu lado positivo e seu lado negativo, que é a questão do ambiente filmado. Em quase todos os ambientes urbanos você terá uma câmera. Né? E você conseguirá registros da ação policial ou dos confrontos armados que podem envolver policiais ou cidadão armado.
em que a gente tem, muitas vezes, 1, 2, 3, 5 vídeos diferentes daquela mesma ação. E isso tem transformado muito essa discussão sobre confronto armado, porque agora sim a gente está tendo exemplos reais para poder discutir em vídeo. Né? Antigamente a gente tinha uma visão muito mais fundamentada, montada com experiências hollywoodianas. Né? Então as experiências reais elas começam a contrapor um senso comum e o que eu chamo de mitos clichê, né? Que são mitos que invadem a esfera do judiciário, e não falo simplesmente do judiciário, porque na verdade são da sociedade como um todo. Então, na imprensa, esses mitos eles ficam o tempo todo inundando a discussão a respeito de confronto armado, dentro da própria polícia também, e isso chega, logicamente, aos processos. Clichês como, por exemplo, a realidade, a questão do stop power, né? A discussão em que leva a gente a um reducionismo, por exemplo, isso eu já ouvi várias vezes. Ah, não, nesse confronto o policial efetuou 10 disparos. Ah, então pronto, já está concluído que houve um excesso, houve vontade de matar, porque 10 disparos é um exagero para qualquer ocorrência. Né? Isso daí é uma gigantesca ilusão técnica, científica, da doutrina policial e simplesmente da experiência do confronto em si. E a gente tem outros clichês também com relação à própria tomada de decisão, ou o clichê pericial também. Como assim o clichê pericial? Não, a gente verificou em sinais de execução muito claros. Ah, que sinais eram esses? O indivíduo foi baleado quando estava deitado. O indivíduo foi baleado num disparo a queima-roupa, ou seja, o disparo que é dado muito próximo, ele é um sinal de execução. Né? Então, a gente começa a comparar isso com as ocorrências reais que a gente tem em vídeo de confrontos armados e tudo isso vai por água abaixo. E a gente começa a entender que os casos precisam ser analisados segundo sua própria dinâmica e a coisa precisa ser verificada de forma técnica. Né? Então, teve uma série de vídeos que a gente já fez análise, acompanho também os vídeos postados na Última Rádio, até uma felicidade poder conhecer o senhor, coronel, né? Ver a cara da pessoa, né? Quando a gente... Sensacional, verdade. Na rede social, somente com as postagens, a gente acaba sobre essa curiosidade de quem é o autor, né? E aí é muito bacana porque várias postagens eu finalizo dizendo assim, já pensou, se não existisse esse vídeo, como é que esse policial vai explicar? Porque teve ocorrência que era um confronto claro, óbvio, o indivíduo o marginal deu uma rajada com a pistola na viatura, o policial foi atrás dele, né, num nível, né, que eu não consigo definir se é um excesso de coragem ou até acaba sendo uma imprudência que é motivada pelo ímpeto, né? E ele se aproxima muito do marginal e o marginal deita, cai no chão e continua disparando nele. Ou seja, os últimos disparos do policial nesse marginal foram com ele deitado a menos de 1 metro e o último disparo foi na cabeça. Mas quando você olha por quê? Porque o marginal até aquele momento estava com a arma na mão disparando contra ele. E graças a Deus ele não foi atingido com gravidade. Então, quando a gente observa isso, você fica assim, caramba, ainda bem que a gente tem esses recursos hoje em dia para poder utilizar em sala de aula, explicar e que isso chegue, essas discussões precisam chegar ao tribunal. Um outro aspecto, né, que justamente do que se perguntou a respeito da alienação operacional, que a gente precisa falar um fundamento da neurociência, né, que é a respeito do funcionamento do neurônio, né? E a gente tem uma ideia de que os neurônios ou eles estão transmitindo informação ou eles estão quietinhos, sem fazer nada. Né? E não é assim que funciona. O neurônio está o tempo todo, né, disparando, está se comunicando, só que o que a gente tem como informação é quando o ritmo desse disparo ele fica mais acentuado. Por que eu falo isso? É que isso vai se comunicar com uma coisa que é da vida da gente. A gente não tem valores absolutos para nada no mundo. Eu vou dar um exemplo, para deixar a coisa mais prática. Essa noção do que é frio e do que é quente sempre vai ser relativa. Depende se você está no frio e vai para um lugar quente, aí você pode achar que o que uma pessoa está achando que é calor, você pode estar achando uma coisa boa, que você está no frio, ou o contrário, vice-versa. Né? Então, a gente tem sempre uma coisa que é comparativa. Né? A gente compara com o que passou antes, né? Analisa o momento que a gente está vivendo agora, porque isso é o jeito que nosso sistema nervoso funciona. Ele não tem aquela coisa é ou não é. Uma coisa é dependendo
dependendo do que era antes. Aí por que eu estou falando isso? A alienação operacional é uma mudança que a gente tem a depender se você está trabalhando na rotina das ocorrências ou se você está afastado da rotina dessas ocorrências. Isso começa a provocar um pouco uma mudança a respeito daquilo que é fundamental ou não, o que é importante ou não. No toyotismo, né, surgiu uma maneira de ver essa mesma questão que eles chamaram de vá lá e veja. Vai e veja por você mesmo. Uma teoria no chão de fábrica. Que é o quê? O cara fala que, velho, não adianta você querer gerir uma empresa se você só está olhando para a sua empresa lá do topo da sua sala, no último andar, onde entram somente os executivos que vendem carros, mas quem fabrica carros está lá no chão da fábrica, está lá embaixo, vivendo uma realidade totalmente diferente. Se você quer bons carros, você precisa olhar e ver você mesmo lá embaixo como a coisa está acontecendo. Então, a alienação operacional é um processo que vai atingir qualquer policial. Eu já analisei comigo mesmo esse fenômeno. Quando você deixa de estar atendendo as ocorrências, mesmo você tendo tido grande experiência operacional, você começa a mudar um pouco a sua capacidade de analisar a realidade de quem está nessas ocorrências. Então, aspectos como, por exemplo, se você for no lugar onde é responsável por consertar todas as viaturas, a tendência é que a pessoa que está lá olha assim, poxa, os policiais dirigem muito mal, não precisava disso, o cara está correndo numa ocorrência, ele não teve cuidado e bateu o carro, enfim. Da mesma forma que o cara que está gerenciando processos administrativos a respeito das férias, a respeito de outros direitos do policial, vão estar falando, poxa, os policiais são imprudentes porque eles não mandam no prazo certo, eles isso, eles aquilo. Se você está atendendo essas ocorrências, você que em algum momento colidiu a sua viatura, você vai ter uma observação completamente diferente, cara. Eu salvei uma vida, né? E aí estou dando exemplo, eu salvei uma vida e não tinha outra forma nessa ocorrência que não resultasse nesse tipo de infortúnio que era a colisão da viatura, por exemplo. Então, esse cara que está lá atendendo, ele consegue ver isso. A pessoa que muitas vezes está distante não consegue ver. E essa transformação é muitas vezes perigosa para a gestão da instituição. Né? E isso não acontece só no ambiente policial, como eu falei, deu o exemplo da questão da Toyota, né? Então isso no mundo empresarial como um todo, no judiciário também deve ocorrer. Né? Então é difícil você entender a dificuldade do outro se você ou não vivenciar a mesma coisa que ela está vivenciando, ou se você não tiver um processo empático muito grande, que é se colocar no lugar do outro e fazer uma reflexão, né, pormenorizada. Algo que eu costumo falar muito é a respeito da ideia que a gente tem a respeito de eficiência, né, da tomada de decisão. Com relação, por exemplo, à qualidade dos disparos que alguém vai fazer num confronto armado, ou então a qualidade do processo decisório, porque quando a gente assiste um vídeo, é totalmente diferente de você estar na situação. E no curso, né, de Cognição em Combate, eu faço alguns experimentos que são super simples, mas que a gente trabalha aspectos da memória de trabalho, memória operacional, a gente trabalha algumas questões de funções cognitivas, só que em ações motoras, ou seja, em atividades, né, de realização de disparos, né, de movimentação, também com relação à simulação de realidade. E o grande objetivo do curso é fazer a pessoa olhar assim, caramba, em um curso totalmente controlado, né, em situações que são relativamente simples, eu experienciei um prejuízo cognitivo muito grande, prejuízo motor, prejuízo de memória. As pessoas acabam não lembrando de um fato, ou então lembrando de maneira, codificam errado. Então, elas visualizam coisas que não existiram, e é muito bacana que a gente consegue filmar essas simulações e depois discutir com esse aluno e com os outros também que estão participando. As pessoas, caramba, como é que isso ocorreu? Então, agora sim, a gente está conseguindo abrir essa cortina, né, do mundo de Hollywood e apresentar a realidade do trabalho operacional, do trabalho da utilização de armas de fogo no contexto operacional. Então, discutir sobre a alienação operacional acaba sendo muito importante, tanto para o gestor, para o policial, que ele está, às vezes, ele passou um tempo na atividade fim, mas depois ele vai para a atividade meio. Porque até no Instagram eu acabei pontuando que, às vezes, é até mais perigoso um policial que passou pela atividade operacional, né, para essa questão de entender a tropa dele,
do que um policial que não passou. Cara, caramba, isso nem me parece nem fazer sentido. Mas por quê? Porque esse policial que passou pela atividade operacional e aí depois ele atinge níveis de gestão, ele pode acabar pensando, não, eu tenho certeza, né, do que eu acho a respeito da atividade operacional, então essa pessoa é muito menos flexível para poder entender uma nova realidade. Então esse é um risco, né? Então é sempre um alerta, né, que eu, por exemplo, me faço muito esse alerta, né, de como essa rigidez, né, da alienação operacional pode estar impedindo que eu consiga resolver problemas que estão na minha frente, né, porque hoje é a grande função executiva mais discutida a respeito da qualidade da atividade policial, da qualidade da tomada de decisão em ambiente operacional, que é a flexibilidade cognitiva, né? Isso não só no mundo policial, mas nos esportes de alto desempenho, esportes coletivos, esportes em ambientes dinâmicos ou imprevisíveis. A flexibilidade cognitiva, ou seja, a capacidade do indivíduo se adaptar a uma nova realidade é que dita a sua eficiência no cenário de combate, né? Então, é uma discussão assim, que a gente poderia ficar horas falando, mas não vou me alongar mais, mas que assim, é muito importante a gente dar atenção a isso. Com certeza. Tanto da flexibilidade cognitiva, essa questão da alienação operacional é exatamente o que queremos trazer em momentos quando nós sentamos como este. É trazer essa discussão mesmo, capitão, porque nós necessitamos conhecer. A sociedade necessita conhecer a realidade fática, porque se a sociedade deve vir da sociedade o clamor de cuidar de quem cuida de nós, que são vocês, comandantes e operacionais, que estão exatamente na linha de frente para buscar a paz social. Tenente Coronel Luciano, o senhor com grande experiência que nós sabemos que o senhor tem difundido nesse assunto, em todas as matérias que o senhor dialoga em relação à doutrina que nós observamos que o senhor manifesta em seu site, a aclamação e também todas as palestras que eu já vi o senhor participando e como nós gostamos de ouvir o senhor falar. O senhor pode trazer para nós o que o senhor entende também, o que o senhor acha sobre esse assunto, na prática que o senhor vivenciou ali na corregedoria, um tema e uma função que o senhor desenvolve com grande importância? Muito obrigada. Andréia, Irlan, é muito interessante a fala do Irlan. Perfeito. Querendo ou não, elas vão tornar muito mais complexa tudo aquilo que a gente... Eu estou ouvindo, tá ok? Ok. Ok, o som? Estão me ouvindo? Ok. Conseguimos ouvir. Certo. É porque eu acho que deu um probleminha aqui na internet, o sinal ficou fraco. Torna muito mais complexo tudo aquilo que a gente está conversando quando a gente menciona algumas questões que são importantes serem comentadas, né? Primeiro, o fato que eu já mencionei, a questão dos chamados policiólogos de plantão, querendo ou não, de certa forma, a sociedade, qual é a visão e como a sociedade enxerga a polícia. A gente sabe que a imprensa, de um modo geral, os jornalistas, né, tem uma visão muito, mas muito ácida em relação à polícia. Eles também têm uma visão um pouco distorcida da realidade policial, né? Então, somada a tudo isso que a gente está mencionando, tem uma componente que é a questão do treinamento, né? Do treinamento operacional das forças policiais. Estou sentindo aqui. Tá dando algumas travadas aí no vídeo, Coronel. Conseguimos ouvir o senhor, mas se tiver alguma dificuldade de ficar, o senhor pode sair e pedir o convite novamente. Agora, se vê que melhorou, pode continuar. Acho que agora melhorou, tenente.
Melhorou Tenente agora. Coronel Luciano, É, melhorou. estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, agora sim. Internet dessas coisas, né? Eu estava falando dessas Verdade. questões, né, da própria vida que a sociedade tem em relação à atividade policial, né? Obviamente, até o Augusto Michel aqui está falando que foi âncora de telejornal e sempre reconheceu Sim, a importância da polícia na sociedade. De fato, a gente não pode generalizar, a gente tem jornalistas no nosso podcast que, obviamente, tem uma visão muito mais transparente e geralmente são jornalistas que tiveram uma vivência e tiveram a oportunidade de conviver e conhecer um pouco mais da atividade policial, mas, de modo geral, a gente ainda percebe os noticiários com uma visão muito crítica e muito ácida. A gente percebe também uma sociedade muito crítica em relação. A gente tem as dificuldades, né, dos nossos efetivos, eles estarem se qualificando e se preparando, né, para o desempenho das suas atividades, né? A gente sabe que as tropas especiais, os grupamentos de operações especiais, as forças táticas, têm um treinamento que eu até costumo dizer que era para ser para percebe que muitos policiais ainda não são treinados, né, de forma dinâmica, simulando situações reais, por conta das dificuldades de alguns estados. Então, a gente sabe que existem essas dificuldades, a gente vive uma sociedade que, em qualquer lugar que você vá, quase que um Big Brother, são várias câmeras, né? De fato, alguns cortes fazem alimentar essas narrativas contrárias à polícia. A gente tem inúmeros casos. No Brasil não é diferente, inclusive no nosso podcast já tivemos a oportunidade das suas atividades, seja inclusive através, né, e a gente sabe do peso que é um policial responder a um processo e lá no final ele ser inocentado, justamente porque muito do que foi falado, criado, né, e a gente fica muito triste quando, por exemplo, a gente sabe que a lei de abuso de autoridade sim. pode dar ostensividade ao preso, né, no caso de fotos e de entrevistas, né, e no caso do policial, quando um policial se vê envolvido numa ocorrência policial, a primeira coisa que aparece no jornal ou no telejornal é a foto do policial, a identidade do policial, o nome do policial. Então, há algumas questões que são muito complicadas, né? Mencionar que é uma grande agrura das polícias militares, também dos nossos colegas policiais militares, civis e policiais rodoviários, que é a questão da falta de defesa do Estado. O policial ele sai de casa representando o Estado para defender a sociedade, às vezes se vê envolvido numa ocorrência policial, às vezes não pode pagar um advogado, e quando pode pagar advogado, tem que direcionar parte dos seus recursos financeiros, que já não são muitos, para arcar com a defesa. O Estado, ele no Brasil inteiro, ele não consegue defender o seu policial. Então, um grande problema que a gente tem também, sabe, André? E que a gente sempre tem debatido, né? Apesar de alguns estados, com muita boa vontade, querem assumir um protagonismo na defesa desse policial, verdade seja dita, né, por parte, em todo o Brasil, os nossos policiais que se envolvem em ocorrências têm que arcar, né, com os custos da defesa e, obviamente, os advogados, né, têm que trabalhar, têm o pão de cada dia, né, não podem trabalhar de graça, né,
Então, a gente vê uma situação delicada do policial, né? Numa sociedade que, infelizmente, não valoriza a atividade policial. Falo isso, eu estou incluindo advogados, eu estou incluindo promotores, eu estou incluindo juízes, eu estou incluindo jornalistas que não conhecem a realidade policial, mas que, volta e meia, são chamados, né, a se manifestar, né? Pesquisadores, dando entrevistas na TV, se intitulando especialistas em segurança pública e fazendo julgamento público de um pai de família que sai de casa para defender a sociedade. Não estou aqui dizendo que não há erros, por parte dos policiais, ninguém é perfeito, todas as profissões, né, erram, e com o policial não é diferente. Mas toda essa carga que eu estou narrando para você, ela vai redundar num adoecimento desse profissional de segurança pública. Recentemente, o Ministério da Justiça lançou um relatório em que, relatando, né, que de 2022 para 2023 nós tivemos um aumento de mais de 30% nos casos de autoextermínio de policiais. Então, esse adoecimento ele é muito reflexo de tudo isso que a gente está conversando aqui. Com certeza. E nós verificamos, como o senhor trouxe, Tenente Coronel Luciano, que tudo relaciona na vida, não só profissional, mas pessoal do operacional. Então, é impossível discutirmos direito operacional, direito prático, sem levar em conta o próprio agente em si. Então, a realidade profissional vivida, bem como a realidade pessoal, deve ser levada em conta. Por quê? Quando nós fazemos uma ponte com o direito constitucional, o operacional, ele tem direitos sociais, ele tem direitos práticos. Inclusive, ele entrega sua própria vida em relação ao direito de outrem. Então, se ele entrega a sua própria vida em relação ao direito de outrem, mas permanece em si o seu direito de permanecer vivo. E o seu direito de permanecer vivo está atrelado exatamente à condição que ele tem de trabalhar, de entender o seu próprio trabalho, de entender a sua própria atividade do dia a dia operacional. Em momentos como este que estamos falando aqui, de alienação operacional dinâmico-cognitiva, como o capitão Irlan trouxe a respeito do curso, o curso é sensacional tratarmos a respeito de direito operacional e condição prática do agente de segurança trabalhar. Porque nós verificamos que, além dele garantir a vida de todos da sociedade, ele tem que garantir a sua própria vida. É muito importante momentos como estes para dialogarmos. E nós temos que preocupar e trazer para a sociedade, como defensores de operacionais, que nós não defendemos só o operacional, nós defendemos a sociedade. E nós nos preocupamos aqui no nosso canal profissional, bem como quando realizamos as nossas palestras nacionais a respeito de direito militar. Estaremos aqui mês que vem em Brasília, estaremos realizando aí, capitaneado pela doutora Fabiane como presidente da Comissão Nacional de Direito Militar, da aba nacional. Estaremos aí em Brasília falando a respeito de temas no que tange ao direito militar, ao direito operacional, e o objetivo não é só atingir os militares, sobretudo a sociedade, para que a sociedade entenda quem é que está ali para nos proteger. Nós precisamos protegê-los, no sentido da sociedade entender que quando é dado a ele uma oportunidade como cidadão para falar de que lado ele vai ficar. E é importante porque esse ponto de vista da sociedade vai refletir na vida psicológica e social do agente. E ele tem que se sentir importante, porque ele de fato e vocês são importantes para nós. E nós nos preocupamos nesse sentido. Capitão Irlan, vou dar uns minutinhos para o senhor se despedir, falar a respeito do ponto de vista, do que o senhor achou da live, e vamos ter outros momentos para discutirmos mais um tema de suma importância. Agradecemos a nossa audiência, aqui que já está agradecendo a discussão de temas importantes e pedindo mais. Aqui, olha, o Felipe, a Rafaela Garcia, pedindo momentos. Nós teremos outros momentos como este para falarmos mais sobre temas de suma importância. Permaneça conosco com a palavra, capitão Irlan.
Não, esse tema ele é assim é algo muito instigante que a gente conseguiria passar, lógico, né? Várias horas falando sobre isso. A gente tem como marcar várias lives para poder Verdade. discutir sobre esse assunto, porque a gente está falando aqui da vida de mais de algumas centenas de milhares de profissionais pelo Brasil que vivem uma angústia muito grande, né? O Coronel tocou num ponto aí muito importante do adoecimento, né, do ser humano que veste a farda, que é um problema extremamente complexo e que, por mais que eu particularmente acho que preciso muito de aumento salarial, mas o aumento salarial inclusive, eu acho que só um dos fatores que promove o adoecimento profissional, né? Como o Coronel também citou a questão de como a sociedade visualiza o trabalho policial, que uma parte não gosta da polícia e tem outra parte que gosta só da polícia perfeita que não erra. Esse é outro problema absurdamente gigantesco. É o sentido da sociedade que ele só consegue conceber a polícia como uma instituição perfeita, por mais que não tenha salário adequado, treinamento adequado, garantias, né, segurança jurídica para trabalhar. Hoje você tem uma ação policial que hoje as pessoas estão batendo palma, amanhã as pessoas estão condenando, né? É uma coisa que você não sabe exatamente, né, com o que você está lidando nas ocorrências. É algo muito ambíguo, é um ambiente, né, chamado como de VICA, né, um ambiente volátil, incerto, né? Então, é confuso e ambíguo. Então, isso é muito complicado. Então, a gente tem aumento significativo da taxa de suicídio e a gente tem um outro problema muito grande também, que é a subnotificação dessas ocorrências. Então, mesmo subnotificando, mesmo com dados muito abaixo do que é o real, a gente tem um aumento de 30% e outra, 6 vezes mais esse aumento do que na média da sociedade. Então, enquanto na média social aumentou aí 5, 6%, né, a suicídio policial militar subiu aí, quer dizer, de policiais, né, militares, civis, etc., subiu mais de 30%. Então, eu fico muito feliz, né, com o convite da live, a gente poder discutir esses temas. Agradeço a quem está assistindo, as pessoas vão assistir depois também, se ela ficar salva. Agradeço o seu convite, né? É muito bom estar podendo dialogar aqui também, com o Luciano, e estou à disposição para outras discussões também. Muito obrigado mesmo pelo convite. Muito obrigada, capitão. Muito obrigada, capitão Ilan, por este momento de diálogo, que nós podemos discutir e ter momentos outros como este, para tratarmos de outros assuntos, porque não tem como falarmos de tudo em uma live de um pouco mais de 1 hora, mas teremos outros momentos como este. Nós que agradecemos a oportunidade de ouvir a capacitação prática e teórica que nós verificamos em um profissional como o senhor. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida de uma forma geral, a sua família, bem como o seu trabalho realizado em prol da sociedade. Nós que agradecemos, capitão. Muito obrigada. Tenente Coronel Luciano, com a palavra, o senhor consegue nos ouvir? Pode falar suas considerações finais, se o senhor conseguir nos ouvir. O senhor consegue nos ouvir? Consegue nos ouvir? Tenente Coronel Luciano, consegue nos ouvir? Não consegue nos ouvir, mas nós temos uma nova live. Teve uma intercorrência um pouco na Muito internet com o obrigado, Tenente Coronel doutora Luciano, Andréa. mas nós agora conseguimos ouvir, Tenente. Com a palavra, pode fazer as considerações finais do senhor. É porque o sinal aqui está ruim. Doutora Andréa, pelo convite, né? Foi uma Horário, honra aqui normal. poder estar ombreado aqui com vocês, com o Irlan também aqui, uma grande amizade. Vamos nos comunicando, Irlan, e estou sempre à disposição para que a gente possa dar continuidade. E com a vinda da doutora Andréa aqui em Brasília, não deixe de nos contactar para que a gente possa fazer. Gente, vai ser uma honra. E Irlan, mesma coisa, está convidado quando estiver em Brasília. Vai ser uma honra. Perfeito, Tenente Coronel Luciano. Muito obrigada por estar aqui, por receber esse convite com um abraço,
porque quando nós trabalhamos e nós trabalhamos juntos, é diferente. Eu digo isso para os meus colegas, por meus amigos que são todos aí espalhados pelo Brasil, que nós trabalhamos juntos na Comissão Nacional de Direito Militar, bem como os meus amigos aqui da Comissão Especial de Direito Militar da OAB da Bahia, nós trabalhamos juntos. Nós sempre conversamos que é bom dialogarmos, não só com nossa própria categoria, mas ouvir as instituições. E nós estamos, assim, abraçando as instituições, bem como os juízes militares, os promotores, os defensores, os procuradores e os agentes militares, comandantes e comandados e operacionais para trabalharmos juntos e difundirmos o direito militar nacionalmente. Eu agradeço os momentos que aqui tivemos, foram bons momentos e não faltará oportunidade de termos outros. Muito obrigada, agradecemos também a audiência dos nossos amigos que aqui estão, muito obrigada aos colegas de profissão, bem como os nossos colegas, amigos operacionais que estão aqui conosco. Muito obrigada, comandante que está presente. Obrigada, comandante Alexandre. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada.